Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, psicólogo e professor de psicologia, e no vídeo de hoje vamos falar sobre sintoma. O sintoma, ele é uma pista, um sinal, uma marca que revela para nós algo que tem ocorrido com um sujeito que aparece então na clínica e relata uma história de vida e uma história de si e como esse sintoma veio a se fazer presente em determinado momento, a partir de determinadas situações ou eventos, e como isso tem incomodado e tem então trazido sofrimento e mal-estar e um desconforto para suas atividades diárias, para o seu cotidiano, a sua rotina. O trabalho clínico psicoterapêutico é de investigação e escavação do que aparece então nessa pista, nessa marca. Fazer um movimento de escavação do sofrimento é historicizar o sintoma. Algo que eu trago muito no meu trabalho como docente, a importância de compreender a história do indivíduo e a história do sintoma. Todo indivíduo, toda pessoa que chega no espaço clínico traz uma história, uma experiência anterior àquele momento, àquele encontro entre o terapeuta e a sua dor relatada nesse lugar. A historicização do sintoma é então construir o percurso de vida num tempo, num lugar, num momento e contexto. Historicizar e construir o percurso histórico do sintoma é entender que todo sujeito possui uma história e que há um momento ali então, que há um desencontro, que há uma divisão entre o seu eu e o meio, que o traz para o processo terapêutico por decorrência então dessa angústia, dessa divisão, dessa dor que o acomete. Se o sintoma ocorre num tempo e momento, em determinados contextos, ele aparece com maior ou menor grau, é literalmente colocar a urgência do confronto entre indivíduo e sociedade, entre a pessoa, entre o sujeito e o meio. E falar no meio, falar no social aqui, é os diferentes espaços nos quais esse sujeito circula e transita, tais quais como o mundo do trabalho, família, amizades, as várias relações e interações sociais. Recuperar a sua história, voltar no seu percurso, é literalmente buscar localizar a partir de que momento o sintoma vem a então ter também uma história nesse indivíduo. E todo sintoma ele vai colocar uma divisão entre o indivíduo e o meio. O não alcance de determinadas funções, o não lugar que é colocado para si, o não reconhecimento do seu eu, um medo, uma ameaça, uma angústia, um desamparo diante de um significado construído em eventos compartilhados entre ele e os outros, ou então na relação consigo mesmo. Se a história do sintoma é também a história do sujeito, mas sem reduzir a sua condição do existir ao sofrimento e tampouco ao sintoma, mas compreendendo que há ali uma ruptura, um ponto de mutação entre aquele que vinha percorrendo existencialmente de um modo singular e particular, que agora se vê então num projeto interrompido e que está sob uma possível ameaça. E o sintoma como história é uma história que não reconhece a si mesmo e que se transforma em angústia. Eu estranho, eu me percebo num lugar no qual não é o meu lugar, então o meu eu não se sente agradado, não se sente confortável nesse lugar, e aí eu estranho, eu não reconheço a mim mesmo e logo não reconheço a própria história desse sintoma. Eu não sei por que ele se faz presente, eu não sei por que começo a ter determinada angústia e determinado mal-estar agora, neste momento de vida. E por fim, a história do sintoma revela então a história do sujeito e a subjetividade desse sujeito, tanto quanto a realidade psicológica no percurso do existir. Falar sobre o sintoma é
falar sobre a divisão subjetiva ou desequilíbrio emocional, desequilíbrio psicológico, no qual se tem forças antagônicas, conflitantes de ruptura e continuidade do meu eu. O processo terapêutico coloca então o olhar sobre essa força antagônica que dialeticamente traz para nós essa ruptura e continuidade para compreender de que modo o eu, de que modo a minha existência se vê dividida para podermos compreender isto, significar, elaborar, desenvolver subsídios e manejos de enfrentamento, superação dessa angústia, desse mal-estar e poder continuar existindo e perseverando na existência.